Nas profundezas do oceano, nem tudo é o que parece, e um velho pescador à deriva entre a realidade e o delírio, entre a culpa e a esperança, descobre que o mar esconde muito mais do que peixes e naufrágios, e hoje, vamos mergulhar além da superfície, numa jornada que mistura fantasia, redenção e os abismos da alma humana. Então já compartilha com os amigos, curte, comenta e deixa um belo like para fortalecer o canal Vozes da Ibis, contos, mistérios e a literatura brasileira. Além da superfície, Gabriel Dummer. A haste curvilínea de metal presa em uma pequena esfera de plástico cruzou o céu. A mecha de cabelos brancos desenhou uma parábola prata através do intenso azul, mergulhando no espelho ondulante à frente do pequeno barco. Joaquim contemplou as sutis ondas circulares que sua isca projetou na superfície límpida do mar. O tempo resvalava devagar, em meio ao vazio silencioso que o cercava. Ele firmou a linha verticalmente como se partisse o oceano em dois hemisférios infinitos. A linha de pesca improvisada parecia dividir o mundo inteiro, pois separava a existência entre a esperança e a desolação. Por um instante, Joaquim se viu pairando sobre um globo todo azul, marcado apenas por um ponto solitário de vida. Um frágil e pequeno barco de madeira. Um homem quase idoso com um chapéu esfarrapado de cor marrom e alguns panos em trouxas encardidas e salinas. A linha se mexeu. Joaquim, com os olhos avermelhados e os músculos rijos, puxou a linha rapidamente. A isca deslizou suavemente, recortando o reflexo do céu e trazendo o peso do mundo consigo. Ao sair da água, a mecha grisalha presa ao anzol cintilou o brilho da esperança perdida. Cada gota que se desprendia dos fios voltando às suas origens ecoava o tic-tac de um cronômetro irrevogável. O tempo passa, o tempo acaba. A água flui em redemoinhos através da ampulheta da vida. Não tem nada mais apetitoso do que fios de cabelo? A voz ecoou através do fatigado cérebro de Joaquim, parecendo vir de lugar algum. Enfim, a loucura. Atento, Joaquim observou a vastidão ao seu redor e sentiu apenas o silêncio o envolvendo como um manto celeste. Ainda que intrigado, ele retornou para sua serenidade resignada e preparou-se para lançar a isca fajuta de volta ao mar. Só pode estar mesmo louco se acha que vou morder isso aí. O susto fez Joaquim se desequilibrar, sacudindo o barco e o fazendo cair em seu interior. Deitado de costas sobre o emaranhado de trapos, ele contemplou o céu azul salpicado de nuvens alvas, enquanto tentava acalmar o coração acelerado. Com certeza louco. Após alguns instantes, controlando a respiração e mais calmo, Joaquim encontrou a força e a coragem necessárias para se erguer pela amurada do barco. Cautelosamente, ele vasculhou com um olhar trêmulo a imensidão do oceano a se estender indefinidamente em todas as direções. Uma pequena borbulha de ar brotou das profundezas à sua frente, e através do brilho das águas, Joaquim percebeu algo colorido se aproximando da superfície. Os tons de laranja, amarelo, azul e verde cintilavam nas vibrantes ondas através do reflexo do sol poente. Um pequeno peixe surgiu através do espelho d'água. Os olhos escuros, redondos e protuberantes, transmitiam timidez e curiosidade. O homem e o peixinho, singelo em sua beleza, permaneceram imóveis, se encarando por algum tempo, cercados apenas pelo ruído ritmado do farfalhar das ondas no costado do barco. Por acaso o senhor não teria um camarãozinho mais para compartilhar? Com os olhos arregalados, Joaquim observou incrédulo o peixinho colorido que parecia falar com ele. O leve movimento da minúscula boquinha projetada por sobre a água era quase imperceptível. Ainda assim, ele ouvia nitidamente a voz fininha que provinha dela. Quem sabe não teria um pequeno raiale media ou uma simples pulguinha da areia? Peixes não falam.
A voz rouca de Joaquim saiu quase como um sussurro de sua garganta ressecada e seus lábios partidos. Só porque você nunca viu algo não significa que não existe. O pequeno peixe mergulhou por um instante para respirar, continuando em seguida. E quem disse que sou um peixe falante? Posso ser apenas uma alucinação da sua cabeça. Pelo que vejo, você não está no melhor dos seus dias. Joaquim cerrou os olhos e balançou a cabeça. Dias? São muitos dias. Há quantos dias estou aqui? Os seus pensamentos estavam embaçados, a memória estilhaçada. Um grande barco se inclinando em meio à noite. O brilho alaranjado das chamas, refletindo o intenso calor por seus braços. Pessoas apavoradas gritando ao redor. A escuridão do oceano o engolindo em seu gélido abraço. Gotículas de água fria atingiram a face de Joaquim e o despertaram do devaneio. O peixinho colorido o observava complacentemente. Ainda não está na hora da soneca. Com um salto, o pequeno peixe deu um giro no ar, usando a cauda para respingar mais algumas gotas da água fria em Joaquim. Em um reflexo, ele secou o rosto com o trapo de sua manga esfarrapada. E você quer saber sobre o tempo? O que importa o tempo quando estamos diante de um oceano de possibilidades? Completou o pequeno peixe. Não tenho mais possibilidades. Joaquim fixava um ponto distante como se evitasse olhar para o local onde o peixinho estava. O tempo passou rápido e me perdi nos mares da existência. E quem disse que o tempo passa? Nós é que passamos. E vocês, humanos, são os mais apressados nessa jornada, sempre deslizando e voando com suas máquinas. Eu tinha pressa, precisava de dinheiro. Ela queria que eu ficasse mais tempo. Mas o barco já estava de partida. Eu pensei que teria mais tempo. Por que tínhamos que cruzar com aqueles malditos piratas? E agora o tempo acabou. Uma lágrima verteu pelo rosto de Joaquim, encontrando as tristes passagens labirínticas das imperfeições da pele, marcada pelas intempéries do desastre. A sua visão ficou turva, e o azul do mar foi substituído pelo fogo e pela dor em suas memórias. A despedida ríspida da filha que não queria que ele partisse, e a violência de piratas robustos incendiando o barco enquanto pilhavam o que podiam. Joaquim despertou do pesadelo de suas memórias com um solavanco. A escuridão o envolvia por completo, sem distinção entre céu e mar. Era como se ele navegasse pelo espaço infinito, entre cosmos indefiníveis. Ele tentou colocar os pensamentos em ordem. O que aconteceu? Havia um peixe? Um sonho? Uma alucinação? Um novo balanço ríspido do barco o colocou em alerta. O vento fustigando seu rosto lhe despertou os sentidos para o evento que se aproximava. Uma tempestade pairava assustadoramente ao seu redor, como uma cúpula da natureza a materializar toda a sua dor, medo e aflição. O seu chapéu voou para longe enquanto ele se segurava o melhor que podia ao barco e torcia para que este não virasse. O movimento e a escuridão bagunçavam os seus sentidos. Repentinamente, o clarão de um relâmpago iluminou tudo à sua volta, e Joaquim percebeu que estava cercado por ondas do tamanho de prédios. O brilho cessou no exato instante em que ele distinguiu um vagalhão vindo em sua direção. O barco se inclinou drasticamente e os seus braços fraquejaram. Joaquim foi erguido ao ar e, com velocidade vertiginosa, a gravidade o virou em direção à escuridão revolta. Enquanto caía através das profundezas, Joaquim viu um ponto colorido e brilhante se destacando rapidamente em meio ao abismo. No instante seguinte, tudo desapareceu. Escuridão, silêncio, paz. Joaquim flutuava em meio à imensidão. Não havia direção, não havia peso, não havia tempo, não havia nada. Ele queria ficar ali para sempre, aconchegado pelo vazio da existência. Abrindo os olhos por um breve momento, Joaquim contemplou a face do infinito. Um pequeno ponto marrom se destacou ao longe, quase imperceptível, vindo em sua direção. O ponto foi ficando maior até atingir o tamanho de uma mão, de um rosto, de um chapéu. Era o seu chapéu que o encontrava em meio à vastidão dos mares. Como? Achei que você fosse querer ele de volta. Um pequeno peixe colorido saiu do interior do chapéu flutuante. Muito devagar, Joaquim pegou o chapéu e o colocou na cabeça. Obrigado. O pequeno peixe não tinha mais do que 8 centímetros de comprimento, e suas cores, laranja,
amarelo, verde e azul, irradiavam uma iridescência hipnotizante. Acima deles, reflexos e luzes brancas bruxuleantes dançavam caoticamente. O peixinho ajustou sua direção para acompanhar o olhar de Joaquim. Está feia a coisa lá em cima. As tempestades fustigam a superfície, mas nas profundezas podemos encontrar um refúgio seguro. Medo. Sim, nós temos medo de tudo o que nos é desconhecido. Mas e se conhecermos as nossas profundezas, podemos nos refugiar em seu interior sem temer. Solidão. Apenas se não soubermos para onde olhar. O pequeno peixe se distanciou alguns metros, passando por entre os pés suspensos de Joaquim, que lhe seguiu com o olhar. No primeiro momento, a escuridão infinita parecia deserta. Contudo, logo ele pôde ver o movimento de vários pontinhos pálidos em sincronia. Um cardume de peixes seguia indiferente à tempestade. Um movimento à esquerda chamou a atenção de Joaquim. Virando a cabeça, ele viu tentáculos em uma dança rítmica. Um enorme polvo se impulsionava de volta para essa escuridão inacessível à visão humana. E da direção de onde o descomunal molusco desaparecera, Joaquim vislumbrou um grande vulto, repleto de escamas esverdeadas, passando rapidamente. O quê? Não se preocupe, não é um dinossauro. Não como você imagina, ao menos, mas Draken é um mistério de outra história. Subitamente, uma sombra moveu-se ao redor de Joaquim, materializando uma escuridão impenetrável. Um eclipse que submergiu seu mundo em completa penumbra. O medo ganhou contornos de pânico em seu coração, enquanto ele buscava, desorientado, pelo brilho bruxuleante da tempestade através da superfície do oceano. O pequeno peixe colorido passou rente ao rosto de Joaquim, orientando a direção de seu olhar. Um brilho sideral circundava a gigantesca silhueta de um poderoso animal. Uma baleia azul deslizava graciosamente enquanto projetava a sua imensa sombra sobre homem e peixe. As trevas que sentimos algumas vezes são as sombras de algo magnífico que ainda não compreendemos. É na imensidão das profundezas, onde a escuridão e a solidão costumam nos assustar, que as maiores belezas podem ser reveladas. Ainda assim, mesmo o maior e mais fantástico dos animais do planeta não esquece a superfície. Há momentos em que é necessário ver o outro lado, imergir e mostrar-se ao mundo externo, a fim de se manter estável no caminho e conseguir realizar a sua dança mais perfeita. Com o coração disparado, Joaquim admirou aquele ser sublime em sua grandeza e sutileza, deslizando para além do horizonte como se flutuasse através das brumas de um mar de estrelas. Quando a baleia desapareceu na distância, a admiração de Joaquim deu lugar a uma súbita consciência de onde estava. Submerso, sem ar. O pânico ressurgiu com força, fluindo através dos recônditos de sua mente. E, quando voltou o seu rosto para baixo, ele encarou dentes enormes e afiados vindo ameaçadoramente em sua direção. O tubarão passou inofensivo ao seu lado, mas o pânico se alastrou por seu corpo como um veneno. Agitado, ele se sentiu preso e afundando sob a pressão das águas. Bolhas de ar brotaram de suas narinas e boca. Quando ele tentou inspirar, a ardência da água salina infiltrou-se em seus pulmões. Vou me afogar. Enquanto se debatia freneticamente, um borrão colorido pairava acima dele e uma voz fininha e distante ecoava em seu cérebro. Suba, suba, suba! Ainda não está na hora da soneca. Quando Joaquim achou que perderia a consciência, os seus braços atravessaram a barreira entre a superfície e as profundezas. Avançou entre a dor e o alívio, como se quebrasse o espelho da própria alma. Erguendo-se em direção às estrelas, aspirou o ar com sofreguidão e desespero, mantendo em si a escassa vida que ainda palpitava em seu interior. A escuridão se dissipava, e o alvorecer trazia a luz ainda tímida de um novo dia. Os raios alaranjados do sol lhe feriram os olhos. Ao longe, as nuvens escuras se afastavam, levando a tempestade para outros mares. Já quase desfalecendo, Joaquim viu o pequeno peixe colorido ao seu lado. Segure firme. Joaquim estendeu a mão em direção ao peixe e sentiu algo sólido no qual se apoiou. No lugar do peixinho, havia um pedaço do barco que fora destruído pelas ondas,
Ele se aprumou o melhor que pôde, usando a madeira como boia e fechou os olhos. Estou morrendo. Sempre estamos morrendo. Não perceber essa verdade é que nos leva a desperdiçar a vida. É tarde demais. Eu escolhi me afastar daqueles que amo por causa da ganância. Sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. Porém, mesmo as piores escolhas não necessariamente nos guiam aos lugares errados. Uma vez no caminho, não adianta pensar no que poderia ter sido, e sim no que é, no que pode fazer com a dádiva do presente que possui. Só me resta chorar um mar de lágrimas pelos meus arrependimentos, enquanto pereço em minha dor, com sede, fome. Mesmo a dor pode trazer a salvação. O peixinho não conseguiu terminar o seu pensamento, pois de repente os olhos úmidos de Joaquim se abriram, vidrados em uma insanidade redescoberta. Em um esforço hercúleo de força de vontade, ele ergueu a cabeça e encarou o pequeno peixe como se o visse pela primeira vez. Não, nem pense nisso. Tanta fome. Não, não. Você vai se arrepender. Estou avisando. Antes que o pequeno peixe tivesse a chance de mergulhar, Joaquim esticou seu braço em um reflexo sobre-humano que apenas o desespero é capaz de proporcionar. Sua mão envolveu o peixinho, que desapareceu entre seus dedos. Ah! O grito de Joaquim retumbou através do espaço, ecoando entre o céu e o mar e vibrando por quilômetros ao seu redor. Ele jogou o peixe longe, que desapareceu em meio às águas. A sua mão doía terrivelmente enquanto uma vermelhidão se espalhava em sua palma. Joaquim estendeu-se sobre a madeira que lhe servia de boia, com a mão machucada recolhida contra o peito, enquanto chorava copiosamente de dor e frustração. Algum tempo se passou e Joaquim viu o brilho colorido e familiar a alguma distância. Sinto muito. O poder dessas simples palavras ecoou profundamente no âmago de toda a sua existência, o esforço de pronunciá-las o esgotando por completo. A exaustão venceu e Joaquim se deixou escorregar para a escuridão infinita do oceano. Por fim, ele entregava seu corpo e sua alma como mais um dos mistérios dos 7 mares. Escuridão. O que você está fazendo? Silêncio. Apenas uma soneca. Paz. Suba, suba, suba. Medo. Sinto muito. Solidão. Segure firme. Agora. Puxe. Sabia que tinha ouvido algo, como se fosse um grito. Sorte que o avistamos logo antes de submergir. Está muito fraco, precisa de cuidados imediatos. Está seguro. Veja, que engraçado aquele peixe. Como salta. Um peixinho mandarim. Bonito, mas tóxico. Cuidado com a mão dele, parece ferida. Vamos lá, amigo, resista. Ainda não está na hora da soneca. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história.